A paz do Senhor a todos vocês, irmãos. Nessa noite aqui, irmão, vou estar fazendo aqui segundo dia irmão, que a gente começou ontem. Para quem não sabe, irmão, eu tô começando a fazer. Deus me mandou fazer, irmão, 7 dias profético. 7 dias profético para o sobrenatural de Deus, milagre de Deus. Então, irmão, pra quem não me conhece, eu chamo Pedro Henrique, né? Sou aqui novo aqui no canal aqui. Aqui você vai encontrar a palavra de Deus. Aqui você vai encontrar oração profética. Aqui você vai encontrar orações poderosas. Aqui você vai encontrar, irmão, palavra de Deus. Então, quero desejar uma boa noite para cada um. Que Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor a todos. Eu quero que você acompanhe aqui, irmão. Acompanhe aqui se você quer viver o novo sobrenatural de Deus. Se você quer viver o milagre de Deus na sua vida. Então, irmão, o que eu quero dizer? Ontem eu comecei a fazer 7 dias proféticos. O sobrenatural de Deus. Que Deus vai fazer, irmão, o sobrenatural, né? Nesses 7 dias. Se você acompanhar aqui, irmão, 7 dias. Eu comecei ontem. E hoje é segundo dia hoje. É sobre a palavra de Ezequiel 37, irmão. Vale de ossos secos, né? Então, se você quer acompanhar aqui, fica aqui, irmão, fica aqui até o final. Se você quer viver o milagre de Deus, se você quer o sobrenatural, Deus vai fazer na vida de cada um de vocês, que estão aqui. Se você quiser acompanhar aqui, acompanhe. Acompanhe 7 dias. Se você puder compartilhar, compartilha com pessoas que precisam. Se você puder curtir, curte. Se você puder acompanhar, acompanhe aqui, né? Se você quer viver, irmão, o sobrenatural de Deus acontecer na vida de cada um de vocês, irmão, acompanhe. Porque Deus vai fazer. Nesses 7 dias, Deus vai fazer algo sobrenatural. O milagre vai acontecer. Mas para isso, irmão, você tem que ficar aqui comigo aqui 7 dias. Se você está acompanhando hoje aqui, não tem problema. Mas acompanha hoje e fica até 7 dias. E fica até terminar, né? Fica até terminar, porque é um ato profético. Eu creio, mesmo que você não acompanhou ontem, você que está começando hoje, fica aqui até o final desse vídeo, irmão. Fica aqui também, acompanha também até 7 dias. Você que quer viver o sobrenatural, você que quer viver o milagre de Deus acontecendo na sua vida, acompanha 7 dias aqui, porque você vai ver o algo de Deus acontecer na sua vida, na vida de cada um que vamos aqui assistindo aqui. Porque é um ato profético. É 7 dias profético. É sobrenatural de Deus que vai acontecer. É para você se preparar. Então aqui, irmão, nessa palavra, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Eu quero agradecer a Deus, irmão, pela pessoa que se inscreveu. 20 pessoas, irmão, se inscreveu. Eu quero agradecer muito a Deus por isso. Eu quero agradecer a Deus, irmão, por pessoas que estão assistindo o vídeo também. Você que está aí, então, também, que está aí. Que você puder, se você quer me conhecer. Se você quer me conhecer, fica aqui nesse vídeo aqui. Você vai me acompanhar aqui nesse vídeo. Se você puder se inscrever, se inscreva aqui também, no nome de Jesus. Se você puder curtir, curte. Se você puder compartilhar, compartilha, né? Então vamos lá, então, na palavra do Senhor. Eu vou deixar aqui a palavra do Senhor, depois eu vou deixar a palavra inicial. A palavra que é de 7 dias profético. Aí primeiro eu vou deixar uma palavra aqui uma palavra forte. É sobre Joel, no capítulo 2, no versículo 21. O Senhor promete seu espírito. Versículo 28. Então, depois que eu tiver feito essas coisas,
derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Aqui está falando sobre a promessa de Deus, sobre a promessa de derramar espírito, né? Então, e quando derramar o espírito, irmão, todas as pessoas vão profetizar, filhos e filhas vão profetizar. Os jovens terão visões e o Senhor vai derramar espírito. Então isso aqui, irmão, é a promessa de Deus. E quando Jesus, irmão, antes de ele ir para a glória, antes de Jesus ele ir para o céu, ele falou que ia deixar o Consolador. Ele falou para os seus discípulos que ia deixar um Consolador aqui na terra. Porque Jesus ele estava indo para a glória. Então isso aqui é a promessa, né, irmãos? Essa aqui é a promessa de Deus, que é derramar o Espírito Santo, né? Então vamos lá, irmão, vamos lá na palavra inicial, que é a palavra principal desse vídeo, que é 7 dias profético do sobrenatural de Deus, do sobrenatural que Deus vai fazer na vida de cada um de vocês, o milagre de cada um. Aqui, irmão, Ezequiel 37. Ezequiel 37. Aqui, ó. O vale dos ossos secos. A mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos, e ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte e completamente secos. Então ele me perguntou: Filho do homem, acaso estes ossos podem voltar a viver? Respondi: ó Senhor soberano, só tu o sabes. Então ele me disse: profetiza a estes ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Essa palavra aqui é uma palavra profética, irmão. Essa palavra aqui que Deus falou para Ezequiel. Deus chamou Ezequiel de filho do homem. Deus estava chamando Ezequiel: filho do homem, pode viver esses ossos secos? Então Ezequiel começou a trazer uma resposta. Ezequiel começou a responder ao Senhor. Ezequiel falou para o Senhor: Senhor, só o Senhor soberano, só tu sabes. Então o que quer dizer, irmão? Ezequiel sabia, porque o impossível Ezequiel não podia fazer. Ezequiel não tinha poder para fazer o osso seco viver. Ezequiel não tem poder para fazer aqueles ossos trazer vida. Então Ezequiel falou para Deus: Senhor, só o Senhor tem, só o Senhor sabe. Então Ezequiel estava falando para Deus que só Deus, irmão, tem poder para fazer milagre. Ezequiel estava falando que só Deus tem poder para fazer cura. Só Deus que tinha aquele poder para fazer aqueles ossos viver. Essa palavra Ezequiel aqui, irmão, fala de um vale de ossos secos, irmão. Estava representando o povo de Israel, que o povo de Israel estava desviado. O povo de Israel estava corrompido. O povo de Israel, irmão, estava vivendo uma vida de tristeza. O povo de Israel estava vivendo uma vida, irmão, uma vida de idolatria. Mas Deus viu esperança para aquele povo. Deus enxergou, irmão, aquele povo, irmão, como esperança, uma nova vida. Deus começou a ver aquele povo, irmão, que Deus viu que tinha esperança para aquele povo. Então Deus falou para Ezequiel: Ezequiel, filho do homem, pode viver esses ossos secos? Então Deus falou para Ezequiel: profetiza a esses ossos que faz viver. Profetiza para esses ossos que vai ter vida. Profetiza para esses ossos que vão tornar a vida carne. Então Ezequiel começou a falar para os ossos secos. Ezequiel começou a profetizar por causa do Deus que ele falou para Ezequiel.
Se Ezequiel não, se Deus não falasse, Ezequiel não ia obedecer. Ezequiel só obedeceu porque Deus falou para ele. Ezequiel só obedeceu porque Deus falou uma ordem, né? Porque é só Deus que pode fazer os ossos a viver, né, irmão? E essa palavra aqui, então, fala de um homem Ezequiel. Ezequiel, ele era um homem servo de Deus. Ele pregava a palavra. Ele foi até preso cativo na Babilônia. Mesmo assim, ele continuou pregando a palavra do Senhor. Mesmo assim, ele trouxe a palavra, mesmo cativo na Babilônia. O povo estava precisando de conforto. Ezequiel foi usado por Deus para trazer a palavra de conforto lá na Babilônia, que ele estava cativo. Então, se você precisa, irmão, de mudança, se você que está aqui assistindo o vídeo aqui, você que precisa de cura, você que precisa de restauração, você que precisa de uma cura de uma doença, você que está afetando o câncer, você que está afetando o desemprego, você que está afetando condição financeira apertada, você que está afetando escassez, você que está afetando o deserto, você que está afetando humilhação. Se você me acompanhar aqui, irmão, 7 dias, você vai viver o sobrenatural de Deus. Você vai viver o milagre de Deus. Então, isso aqui, irmão, é para todas as pessoas que precisam, todas as pessoas que estão passando por uma doença, todas as pessoas que estão doentes, com enfermidade. Você que precisa de mudança, você que precisa de conforto, de cura. Então, essa é a palavra. Então, essa é a palavra. Você que precisa de milagre, você que precisa de sobrenatural. Essa é a palavra de Ezequiel, que é profético. E Deus também promete derramar o Espírito Santo. Quando a gente se converter, quando a gente entrega a vida para Jesus, irmão, Deus derrama o Espírito Santo na vida de cada um de nós. Mas para isso, para Deus derramar o Espírito Santo, a gente tem que confessar Jesus. A gente tem que entregar nossa vida para Jesus, para Deus derramar o Espírito Santo. Mas você que precisa de cura, mas eu profetizo aqui no nome de Jesus. Você que está cansado, você tá passando uma vida de humilhação, você que está passando uma vida de escassez, de deserto, você que não aguenta mais, você que está no vício de qualquer vício. Eu creio que nesse vídeo aqui Deus vai curar, Deus vai libertar. Ou alguma doença, algum câncer, qualquer pessoa que está afetando alguma situação na vida de cada um, irmão, que está aqui, irmão, vendo o vídeo aqui, está afetando que está afetando humilhação, que não aguenta mais. Eu creio que Deus vai trazer resposta. Deus vai trazer resposta. Eu creio. Lá em Lucas 1, lá no capítulo de Lucas 1, do versículo 37, fala sobre... Aqui, ó. Vou estar lendo aqui por irmãos aqui. Lucas 1, versículo 37. Aqui fala que, irmão, no Lucas 1, 37, pois nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus, irmão. Nada é impossível para Deus. Deus pode pegar a pessoa que está humilhada, Deus pode pegar um macumbeiro, Deus pode pegar o traficante, Deus pode pegar qualquer pessoa, irmão. E Deus faz milagre, Deus muda. Deus ele é capaz de curar câncer, Deus cura cego, Deus cura mudo. Qualquer pessoa que está passando por qualquer situação, irmão, eu creio que Deus vai viver
o sobrenatural de Deus. Você que está assistindo aqui o vídeo aqui, fica até o final aqui desse vídeo aqui. Você vai viver o sobrenatural de Deus. Você vai viver o milagre de Deus acontecer. Você que não aguenta mais. Você que pensou com você mesmo que não tem força mais, que não consegue seguir em frente, tá pensando em desistir. Entregue essa causa a Deus. Você vai viver um milagre. Eu creio que nesse vídeo você vai viver o sobrenatural de Deus. Você vai viver o milagre de Deus acontecer. Em nome de Jesus. Eu creio. Só basta você entregar a causa impossível para Deus. Mas se você não tem força para entregar para o Senhor a causa impossível, mas eu creio que você assistir aqui o vídeo aqui também, Deus vai fazer a causa impossível acontecer. Deus vai fazer um milagre. Deus vai fazer o sobrenatural. Se você quer a cura de câncer, se você quer a cura de doença, se você quer uma cura de vício, se você quer ser liberto, se você está precisando de algum emprego, se você está enfrentando, se você que está enfrentando, está passando por uma depressão, Deus vai curar a depressão. Então, bom, se tem pessoa que está passando por alguma depressão, Deus vai curar. Se tem pessoa que está passando por algum câncer, alguma doença, Deus vai curar também. Ou algum emprego, eu creio no nome de Jesus. Deus vai quebrar cadeia, Deus vai quebrar inferno, Deus vai quebrar macumbaria, feitiçaria, bruxaria ritual. Se tem pessoa que está passando por alguma inveja, alguma maldade, se tem pessoa aqui, que está sendo vítima de macumba, vítima de feitiçaria, de bruxaria, através desse vídeo aqui, 7 dias. Depois de 7 dias, vai acontecer um milagre. Vai acontecer o sobrenatural de Deus. Só basta você me acompanhar aqui, irmão. Mas se você me acompanhar aqui 7 dias aqui, você vai acompanhar. Você vai ver o que Deus vai fazer. Você vai ver o que Deus vai fazer. Depois desses 7 dias aqui. Hoje é 2º dia. Eu comecei ontem. Sabe que Deus, irmão, Ele curou o cego Jericó. Deus ressuscitou Lázaro. O Lázaro estava morto, Jesus ressuscitou. Deus ressuscitou através de Jesus. Jesus é o próprio Deus, irmão. O que Jesus ele falou? Lázaro, sai para fora. Então o Lázaro estava morto. Então se o seu sonho morreu, se você tem algum objetivo que não pensa fazer mais, se você tem algum plano que não está conseguindo cumprir, fazer, se você não está conseguindo concluir os planos, você que pensou em comprar uma casa também e desistiu, se você me acompanhar aqui 7 dias aqui, você vai ver o que Deus vai fazer. Você vai ver. Deus vai curar câncer, Deus vai curar doença, Deus vai dar emprego também. Deus vai fazer, irmão, o milagre. Deus vai fazer o sobrenatural. Deus vai curar a depressão. Deus vai curar a depressão também, irmão. Tem pessoas que estão passando por uma depressão. Deus vai curar. Mas o que eu só peço para você acompanhar aqui 7 dias aqui, porque você vai me contar o que Deus fez. Você vai me contar o testemunho para todas as pessoas ver que Deus cura, que Deus faz milagre. Que tem pessoas que perdem fé,
Tem pessoas que não creem mais, que não acreditam mais. Por causa das lutas, por causa dos problemas, por causa das provas também. Eu creio que Deus vai quebrar cadeia também. Em nome de Jesus. Deus vai quebrar cadeias. Deus vai quebrar inferno, a morte. Que quando Jesus ele fala, irmão, quando Deus ele derrama o teu Espírito Santo, quando a pessoa entrega a vida para Jesus, a morte tem que sair, todo o mal tem que sair. Que quando Jesus ele declara a cura, toda a enfermidade tem que sair, toda a doença tem que sair. Quando Jesus ele fala, até o diabo tem que obedecer, até o inferno tem que obedecer. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário. Só Jesus que tem esse poder para curar. Só Deus pode curar, irmão. Sabe que eu não tenho poder para... Eu não tenho poder, mas eu tenho fé que pode chegar no céu, que Deus pode responder. Eu tenho fé que pode tocar no céu. A nossa fé pode mover montanhas. Move montanha. Então Ezequiel, irmão, ele falou que só o Senhor, só tu sabes. Então quando você entrega o problema, quando você entrega o deserto, quando você entrega tudo na mão do Senhor, o que o Senhor fala? Profetiza para esse problema, profetiza para esse deserto, profetiza para esses ossos que vai se viver. Aí a gente tem que entregar na mão do Senhor. Aí a gente tem que irmão, tem que parar de eu e você a passar sozinho problemas, porque a gente não aguenta vencer problema, irmão. A gente não aguenta vencer o problema, vencer o deserto. A gente tem que entregar na mão do Senhor, porque o que é impossível, irmão, já não é com nós. O impossível não é com nós. O impossível é só para Deus. A gente tem que entregar na mão do Senhor. Porque Deus quer curar. Deus quer fazer milagre. Quando a mulher, irmão, estava passando por um fluxo de sangue, aquela mulher, irmão, estava com uma doença de hemorragia. Aquela mulher estava vivendo uma vida de tristeza, de humilhação. Aquela mulher, irmão, ela estava enfrentando humilhação. Aquela mulher, mas não perdeu a fé, ela não perdeu a esperança. Porque ela sabia, irmão, que aquela doença que ela estava passando, irmão, ela tinha fé. Mas a doença, ela sabia que Deus podia curar. Deus podia curar. Que só Deus pode fazer um milagre. Então na Bíblia fala que a mulher do fluxo de sangue, a mulher passou vários anos, irmão. 18 anos, ela estava vivendo uma vida de tristeza. Estava vivendo uma vida de humilhação. Mas chegou um dia, chegou o dia que ela começou a falar de Jesus, que ela foi até Jesus. Chegou o dia que ela começou a tomar atitude. Chegou o dia que ela começou a usar a fé. É assim eu e você, irmão. Porque tem problema que a gente tem que tomar atitude. Tem problema que a gente tem que usar nossa fé. Tem problema que a gente tem que tomar atitude, irmão. Tem problema que a gente tem que tomar atitude. Tem também o cego Jericó. O cego Jericó, irmão, começou a clamar Jesus. O cego Jericó, quando ele começou a ouvir Jesus, ele começou a clamar. A multidão começou a calar ele. Quanto mais calava ele, mais ele gritava mais alto. Quanto mais calava, mais ele gritava. Quer dizer, vai ter problema, vai ter luta que vai querer calar nossa voz. Vai ter problema, irmão, que vai querer diminuir a minha fé e a sua fé. Só que a gente não pode desistir. A gente não pode desistir. Né? Vai ter problema,
vai ter luta que vai querer acabar com a nossa fé. Só que a gente tem que entregar na mão do Senhor. Aí a gente tem que fazer igual o cego de Jericó. Ele começou a clamar, clamar, clamar. Daniel estava na cova dos leões. Daniel começou a orar ao Senhor. E todas as pessoas que estavam vendo ele orando, eles começaram a falar para o rei. Então o rei começou a fazer um decreto para ninguém orar ao seu Deus. Mas mesmo assim Daniel começou a orar. Mesmo assim Daniel não mudou o seu jeito de orar. Então eu e você, irmão, a gente não pode mudar nosso jeito de orar. A gente não pode mudar o nosso jeito de ser. Porque tem luta, tem problema, tem pessoas, irmão, que vai querer criticar, que vai querer julgar. Então a gente não pode olhar para as críticas. A gente não pode olhar para o problema. Porque o diabo ele vai querer roubar a nossa identidade. O diabo ele vai querer roubar a nossa identidade, minha e sua. A gente não pode mudar o nosso jeito de orar, o nosso jeito de ser. Vai ter problema, vai ter luta, irmão, que vai querer mudar nosso jeito. Mas a gente não pode mudar nosso jeito. A gente tem que trazer o que Deus falou para o que Deus tem para nós. Porque a última palavra vem de Deus. Então Daniel sabia, irmão. Daniel sabia quem ele era diante de Deus. Daniel, em nenhum momento ele retrucou. Daniel, em nenhum momento ele levantou sua voz para pessoas. Daniel foi na cova. Mas Deus honrou Daniel na cova. Vai ter momento na nossa vida, irmão, que Deus vai honrar eu e você. Vai ter momento na nossa vida, irmão, que Deus vai honrar quando a gente passar pela cova, quando a gente passar pela luta, pelo problema. Deus vai honrar a gente. Se a gente honrar a Deus, irmão, Deus vai honrar. Deus só honra aquele que honra a Deus. Deus só vai honrar aqueles que são obedientes a Deus. Deus só vai honrar aqueles que são fiéis a Deus. Mas quando Daniel foi na cova, Daniel ele foi descansando. Daniel foi com a sua fé, Daniel foi com a sua confiança em Deus. Daniel não olhou para os leões. Daniel não olhou para a cova. Daniel olhou para o alto. Daniel começou a olhar para o céu. Daniel começou a se ajoelhar. Sabe o que Daniel olhou? Daniel olhou para o céu e orou ao Senhor. Daniel, em volta de Daniel, eu posso imaginar, irmão, os leões. Mas quando Daniel começou a se ajoelhar ali na cova dos leões, Deus começou a honrar ele. Deus honrou Daniel. Deus fechou a boca de leão. Quer dizer o que, irmão? O que eu aprendo com isso? Quando você se humilha a Deus, Deus ele exalta. Quando você se humilha a Deus, Deus ele levanta. A gente não pode se humilhar para os problemas. Daniel não se humilhou para os leões. Daniel se humilhou para o céu, para Deus. Glória a Deus. Aleluia, irmão. Forte demais. Amém, irmão? Vou colocar um louvor aqui, irmão. Pra gente fazer uma oração, né? Um louvor que vai tocar em você. Tudo é possível àquele que crê. Não há nada impossível para o nosso Deus. E
Ele está aqui nessa noite. Deus está aqui. Deus está aqui. Aleluia. 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 Ora, Deus, irmão. Sente esse louvor, irmão. Fazer uma oração. Eu pus o louvor aqui pra gente, irmão. Eu pus o louvor aqui. A gente vai estar fazendo uma oração profética. Pai, abençoa, Pai, nesse momento, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, nesse momento, Pai. Abençoa todas as pessoas que precisam, Pai, nesse momento, Pai. Viver sobrenatural, viver milagre. Abençoa, Senhor, nesse momento, Pai, esse vídeo, Pai. Pai, estou começando aqui, Senhor, segundo dia, Senhor, sétimo dia profético. Hoje é o segundo dia, Senhor, nesse momento, em nome de Jesus. Sétimo dia profético, Pai, para viver o sobrenatural. Senhor, nesse momento, Pai, segundo dia. Abençoa, Pai, todas as pessoas que precisam, Pai, no nome de Jesus. Abençoa, protege, guarda, livra de todo mal, Senhor, nesse momento, Pai, no nome de Jesus. Abençoa, Senhor, nesse momento. Abençoa, Pai, cura, Pai, liberta, Pai. Abençoa, Pai, nesse momento, Pai, faz um milagre. Faz, Pai, o sobrenatural, Pai. Nesse momento, Pai, através das pessoas que vão assistir, Pai, sétimo dia, Senhor. Quando acabar, Pai, o sétimo dia, Pai, vai acontecer o sobrenatural. Vai acontecer o milagre. Vai acontecer o sobrenatural, Senhor. Quando acabar, Pai, 7 dias profético, vai acontecer, Pai, algo milagre sobrenatural do Senhor. Abençoa, Senhor, cura, Pai. Faz um milagre, Senhor, nesse momento, Pai, no nome de Jesus, Senhor, que eu te peço. Nesse momento, Pai, no nome de Jesus. Abençoa, Pai, nesse momento, Pai. Faz a cura, Pai, liberta, Pai. Toda pessoa que está passando por uma doença de câncer, por doença, Pai, qualquer tipo de situação, Senhor, que eu não sei, qualquer tipo de problema, de impossível que a pessoa está vivendo, Pai, que a pessoa quer viver o sobrenatural, que a pessoa quer viver o milagre. Então, para que o Senhor possa fazer no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Curando sou da enfermidade, sinto milagres. Andando, caído no chão, dando toda tempestade, calmando os mares. Só Ele é Deus impossível, o Deus que faz milagres, poderoso. Esse é o nosso Deus, Deus que é impossível, o Deus que faz milagres. Glória a Deus, aleluia. Esse é o nosso Deus. Amém, irmão. Essa é a palavra, essa é a oração e o louvor. Amém.